Olá, tudo bem com você? Eu novamente, com as minhas dúvidas e os meus questionamentos. Para quem não me conhece, meu nome é Elizabeth Coelho e o objetivo de gravar os vídeos é sempre contribuir com a sua vida através do conhecimento que nos fortalece. O conhecimento através da leitura de livros nos fortalece para que não venhamos a adoecer. E a leitura das Sagradas Escrituras, a palavra, ela cura. Nos cura de, venhamos o que? A não ser orgulhosos, a sermos humildes, a aprender a perdoar, e também existem muitos outros ensinamentos através da vida de Jesus e através da vida dos discípulos que servem como exemplo para nós, né? Então o conhecimento, quando bem alicerçado, nos fortalece, e a sabedoria que quando nós pedimos ao Senhor, Ele nos dá de livre acesso, né? Com livre acesso, para que venhamos o quê? Não só a ser sábios, para contribuirmos com a nossa vida, mas também para contribuirmos com a vida do próximo. E desde o primeiro vídeo eu venho te dizer ou te convidar para que você possa o quê? A buscar o conhecimento através da leitura. Porque quando nós buscamos o conhecimento e armazenamos tão somente para nós, se torna um lago. E o lago, nós sabemos, quando a água está parada, a água ela vem o quê? Não tem vida, né? Quando a água está parada, quando o conhecimento é raso, ou quando nós não compartilhamos com outras pessoas, o conhecimento ele fica ali retido, guardado. Agora, quando nós lemos e compartilhamos e contribuímos com a vida do outro, além de nos fortalecer, né, o conhecimento, quando nós passamos a ensinar, nós aprendemos, né, e também ensinamos. Então, que você possa buscar o conhecimento que te fortalece. E no caso, tem um vídeo chamado O Mito da Caverna de Platão, um dos vídeos que eu postei no YouTube, que fala sobre o conhecimento. Então, muitas das vezes, quando eu falo do conhecimento que fortalece, muitas das pessoas, às vezes, por falta de vontade de ler ou por falta de interesse, acaba o quê? No caso, não faz a diferença se você não buscar o conhecimento por si só, né? Para aqueles que não gostam de ler, comece com um parágrafo, com uma página, e até que você busque, né, a leitura como um hábito. E hoje eu quero te trazer trechos do livro O Monge e o Executivo, que justamente fala sobre mudança de hábito. Esse livro é um livro surpreendente que nos passa muitas informações sobre o que é autoridade, o que é liderança, e no caso a questão dos hábitos, quando nós buscamos ter hábitos que eles venham que nos se tornar naturais para a nossa vida. Então o conhecimento nos fortalece e nos ensina, e no caso nós temos muito também a contribuir com o outro, porque segundo a pirâmide do Dr. William Glaser, quando nós lemos, nós guardamos apenas 10% de todo o conhecimento, mas quando nós passamos o conhecimento, nós adquirimos aí 95% daquilo que nós ensinamos, quando nós também temos a possibilidade de aprender ao ensinar. Então, que você busque o conhecimento não só para se fortalecer, mas para contribuir também com a vida do outro. E aí, trechos do livro O Monge e o Executivo, que tem muito a contribuir com a nossa vida. E aí, no caso, o livro, né? Nota sobre o autor do livro O Monge Executivo. O nome do autor é James Hunter. Ele é consultor e chefe no caso de uma empresa, né, de treinamento e consultoria na área de liderança e desenvolvimento de pessoas. E o livro trata, no caso, traz a história do personagem John Daly, que é um executivo bem-sucedido, casado, pai de 2 filhos, e ele é técnico e voluntário de um time de beisebol.
Então, durante, né, a história, o John, ele se questiona sobre as coisas que, no caso, fogem ao seu controle, conforme aquilo que ele tinha planejado. Então, por conta de muitas questões pessoais e profissional, ele busca a ajuda do pastor, né, da igreja na qual ele faz parte, e o pastor, no caso, dá a sugestão de que ele vá para um retiro espiritual, no mosteiro cristão, e ali John ele tem muitas possibilidades de poder rever aquilo que de fato ele tem passado, e ele encontra ali ensinamentos e respostas não só para a sua vida pessoal, mas para a sua vida profissional. Então é um livro que vale a pena ler e passa muitos ensinamentos para as nossas vidas. E aí no caso eu te pergunto, o que é liderar para você? Não, no caso, o fato de liderar, nós, no caso, somos líderes da nossa própria vida. Você já parou para pensar sobre isso? Então, mesmo quando nós, né, conduzimos as nossas próprias vidas, né, no caso, seja na nossa caminhada ou na nossa jornada, nem sempre as coisas saem conforme nós planejamos. Então, vale a pena nós reconhecermos as nossas falhas, recalcular, né, a nossa rota e verificar aí o que precisa ser consertado, melhorado. Tudo isso faz parte, nós somos humanos, nós fazemos os nossos planos, mas eu acredito que é o Senhor que guia os nossos passos. E nem sempre as coisas saem conforme o planejado. E nada melhor do que reconhecer que nós somos falhos e deixar aí o orgulho de lado, né? E que o orgulho não venha tomar as rédeas da nossa vida e que venhamos o quê? A não tentar disfarçar, mas buscar, no caso, um profissional ou um amigo no qual você possa confiar e possa se abrir, porque o nosso corpo, ele fala, ele se manifesta. Então, quando nós não buscamos ajuda, nós adoecemos, seja emocionalmente ou até mesmo através de doenças que venham a se complicar quando nós não pedimos ajuda. Então, quando se exerce influência na vida de outras pessoas, que essa, no caso, é a verdadeira liderança, requer o quê? Uma doação de nós mesmos. E a liderança, ela requer o quê? Habilidade, que venhamos o quê? A influenciar as pessoas para trabalhar de uma forma entusiasmaticamente, né? No caso aqui, atingindo os nossos objetivos, que no caso é identificado de uma forma para o bem comum. E a habilidade, ela quer dizer o quê? Que para ser líder tem que haver o quê? Uma habilidade, a questão do quê? De influenciar. Então essa habilidade, ela pode ser aprendida e desenvolvida por alguém que tem o desejo e pratique ações adequadas. Então, o que acontece? Para se liderar, é preciso ter autoridade, que é diferente de poder. Então, o que quer dizer autoridade? É a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que se quer, por conta própria, né? De acordo com a sua influência pessoal, com a influência do líder. Então, diz respeito de quem você é e do quanto o seu caráter influencia, né? E aí, no caso, influencia ou estabelece, influencia, no caso, aqui, diz respeito de quem você é e do quanto o seu caráter e influência se estabelece sobre a vida de outras pessoas. Então, diferente de poder, que é a faculdade de forçar ou coagir, né, para que a pessoa, sem a sua vontade, faça exatamente aquilo que nós queremos que a pessoa faça. Então, poder é você usar a sua influência, no caso no caso a posição, a força, né, fazer com que a pessoa, de acordo com a sua posição de força ou de poder, faça com que a pessoa ela faça aquilo que você está mandando sem que ela tenha vontade de fazer, que é diferente de autoridade. Autoridade é apenas a pessoa que, no caso, exerce liderança, tem uma influência e a pessoa de boa vontade faz aquilo que a pessoa está pedindo, ou no caso o líder está pedindo, de boa vontade.
né? Ok? Então existe o que? Uma diferença entre poder, que é a força, no qual quando a pessoa faz aquilo que ela não quer, e a autoridade é a influência no sentido de que a pessoa faça aquilo de boa vontade, ok? E aí, no caso, quando se diz o exemplo de Jesus, nesse livro ele fala, né? Jesus disse que para liderar deve-se primeiro servir. E Jesus não usava o estilo de poder, simplesmente porque ele não tinha poder. Ele possuía, sim, influência, que era capaz de quê? De influenciar as pessoas até os dias atuais. Até hoje as pessoas são influenciadas pelo comportamento de Jesus, que está nas Sagradas Escrituras. E muitos escritores conceituados falam sobre o exemplo de autoridade que Jesus tinha, e as pessoas eram influenciadas pelo seu modo de ser, pelo seu comportamento. Então ele nunca usou o poder e nunca forçou ou sequer coagiu alguém a segui-lo, ok? E aí, no caso, quando nós falamos de servir, no caso, o sinônimo de servir no dicionário diz que a pessoa, quando ela serve, ela se beneficia. É uma maneira que é de se moldar. Diferente de serviço. Serviço é graça, é um favor imerecido. Você já parou para pensar? Então, seguindo o exemplo de Jesus, o mesmo disse que a influência e a liderança são construídas pelo serviço. E nas Sagradas Escrituras, eu gostaria que você meditasse naquilo que as Sagradas Escrituras têm para nos ensinar. Lá no livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 27, nos diz o seguinte, diz assim, Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? No caso, as Sagradas Escrituras, aqui no capítulo de Lucas 22, 27, nos pergunta, pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós, eu sou quem serve. Então ele se coloca no caso, sendo autoridade, ele se coloca na posição de servo, que ele veio o quê? Para servir. Ele morreu, Jesus morreu na cruz por nós. E lá no livro de Mateus, no capítulo 20, no versículo 25 a 28, Mateus 20, 25 a 28, também tem algo a nos ensinar. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, né, que você possa meditar sobre a diferença entre autoridade e poder. Né? Jesus ele veio ao mundo e ele se fez o que? Pequeno, né? Ele sendo grande, ele se fez pequeno para morrer por nós. E a autoridade sempre se constrói sobre serviço e sacrifício pelos outros. E aí no caso aqui ele fala sobre a intenção mais vontade, mais ações, né? Intenção mais ações é igual a vontade. Então nós somos livres, né, para fazer as nossas escolhas. E aí no caso da liderança, ela começa o quê? Com a vontade, que é a nossa única capacidade como seres humanos para sintonizar as nossas intenções com os nossos comportamentos, né, com as nossas ações. E aí, no caso, nós temos o quê? A oportunidade de escolher as nossas ações, que viram o quê? Comportamento. Tomar uma aguinha aqui para poder, né,
falar, senão começa a enrolar aqui a língua e aí ninguém entende nada, né? Então, é preciso ter vontade para escolher. E aí, no caso, na escolha, a escolher o que? A amar, para ser líder, para exercer o que? Autoridade. Jesus, ele se fez carne, né? E veio que para nos servir, porque ele morreu em favor de nós. Então, no caso, a escolha na questão do que? Nós temos a escolha para amar aos nossos inimigos e amar ao nosso semelhante. E Jesus, ele nos amou quando ele se entregou na cruz por nós. Então, é preciso ter vontade para escolher amar. Isto é, sentir as reais necessidades e não os desejos de quem, no caso, é liderado, né? Então, o líder, ele para entender, né, os seus liderados, ele é necessário que ter amor. E no caso, não é só para entender os desejos, e sim para entender as necessidades dos seus liderados. E é preciso que, para servir, é preciso amar. E, no caso, até mesmo para se sacrificar. Então, o que quer dizer o sacrifício? O sacrifício ele está relacionado diretamente ao amor ágape. O amor ágape é aquele amor que não tem interesse. E é o amor o que? Incondicional, baseado no comportamento do outro, né? No caso, ele não é baseado no comportamento do outro, porque nós não temos interesse o quê? Quando nós nos doamos, isso não quer dizer que nós queremos receber algo em troca. É um amor incondicional, é um amor que não tem interesse. E, exatamente, não exige nada em troca. Então, é a definição o quê? Do ato de nos doar aos outros. E aí, no caso, na página 99 do livro Monge Executivo, ele fala sobre a questão do amor do amor do líder pelos seus liderados. Então, para que o líder ele possa, no caso, ter, no caso, autoridade, né? Primeiro ele tem que se doar, ele tem que se entregar. Será que todos os líderes que nós vemos, né, hoje têm todos esses atributos que eu vou te dizer aqui? Então, para que possamos, né, ser líderes, ou para que a pessoa possa ser líder, que a pessoa deve se entregar pelos seus liderados. E os atributos aqui nos diz o quê? Que o líder ele precisa ser paciente, ele precisa mostrar autocontrole. Ele precisa o quê? Ser bondoso, dar atenção, apreciação e incentivo. Precisa ser humilde, ser autêntico, sem pretensão, ou orgulho, ou arrogância. Tem que ser no caso, ser respeitoso, tratar os outros como pessoas importantes. Abnegação, satisfazer as necessidades do outro. Perdoar, não se ressentir quando for enganado. Ser honesto, ser livre de engano. Tem que ter o que? Compromisso, sustentar as suas escolhas, para que haja o que? Um resultado, serviço e sacrifício, pôr de lado suas vontades e necessidades em prol, né, do que? De buscar o bem maior para os outros. Será que todos os líderes que nós conhecemos têm esses atributos, têm esse tipo de comportamento? Então, que possamos o que? A não só nos conhecermos, mas também, no caso, reconhecer quem de fato é o nosso líder, ok? E aí, no caso, segundo John Ruskin, no caso ele diz aqui que a única coisa que é relevante em nós é o que nós fazemos, né? John Ruskin, ele é crítico de arte e, no caso, ele é um escritor britânico. Ao contrário do que precisa ser feito, frequentemente, o que? Nós responsabilizamos os outros, ok? Pelos nossos próprios erros. Ou senão nós dizemos, se caso a pessoa mudar, né? Ou se caso a pessoa, no caso, vier até mim, ou se caso, né, a pessoa fizer. Então nós sempre colocamos o que? A culpa no outro, e nós, no caso, não reconhecemos nossos próprios erros. Isso quer dizer o quê? É orgulho?
É falta de humildade? Então, no caso, o quê? Precisamos reconhecer que nós também erramos. E acabamos sendo o quê? Estimulados, né, a ter alguns comportamentos egoístas, porque nós somos seres humanos. Então, nós, como seres humanos, temos a oportunidade de fazer as nossas próprias escolhas. Então, nossas escolhas, elas definem o nosso comportamento, pelo qual devemos nos responsabilizar. Você se responsabiliza por tudo aquilo que você faz ou você coloca a culpa no outro? Então, se escolhermos ser pacientes, né? O que você escolhe? Ser paciente ou impaciente? No caso, ser bom ou mal? Ouvinte ativo ou meramente silencioso, esperando uma oportunidade para falar? Qual seria, né, no caso aí, a sua atitude? Então, humilde ou arrogante? Como você é, né? Respeitador ou rude? Generoso ou egoísta? Capaz de perdoar ou você se ressente? Então, você é honesto ou desonesto? Comprometido ou apenas envolvido? No vídeo anterior nós falamos sobre a questão do que? De relacionamento. Porque quando nós esperamos muito dos outros, nós acabamos o que? Nos machucando. Então, digamos, né, que tudo está relacionado aos hábitos. Né? E o que quer dizer hábitos? Né? Os hábitos, eles estão ligados às nossas habilidades. Então, os nossos hábitos foram nos ensinados desde a nossa infância. O fato de que aprendemos a andar, a ler, a escrever, a usar o sanitário, a escovar os dentes, isso tudo é hábito. E o hábito, conforme nós praticamos, se torna um hábito, o quê? Se torna uma ação natural, ok? Que faz parte de nós. Então, quando nós temos o que? A habilidade, quer dizer que nós somos disciplinados a aprender. E a disciplina tem como objetivo nos ensinar a fazer o que não é natural. E aí isso acaba se tornando tão corriqueiro, tão natural, que nós fazemos no automático. E nós somos criaturas, devemos reconhecer que nós somos criaturas de hábitos, ok? E aí nesse livro, o Monge Executivo, ele nos ensina 4 estágios necessários para que venhamos o que? Adquirir novos hábitos, né? E no caso, esses hábitos, eles se aplicam à aprendizagem de bons, né, e maus hábitos, ou seja, para bons e maus comportamentos. Então, lá na página 127 do livro Monge Executivo, diz os estágios do hábito. O primeiro estágio fala assim, que nós somos inconscientes e sem habilidade. Este é o estágio em que você ignora o comportamento e o hábito. O estágio 2 é aquele estágio que nos encontramos conscientes para aquela nova tarefa e nós reconhecemos que nós não temos habilidade. Então é o estágio em que se toma consciência de que aquele comportamento é um comportamento novo, mas ainda não se desenvolveu a prática. E aqui também fala do estágio 3, que no caso é consciente e habilidoso. Este é o estágio em que você está se tornando cada vez mais experiente e se sente confortável com o novo comportamento ou prática. As coisas vão começando a fazer sentido. E no estágio 4, é inconsciente e habilidoso. Passamos o quê? A dominar aquele instrumento, que seja, vai andar de bicicleta, passamos a dominar aquele instrumento de maneira que vai no automático. Então, aqui ele diz, é o estágio em que você já não tem que pensar antes de fazer, né? É o estágio em que escovar os dentes, usar o vaso sanitário de manhã é a coisa mais natural do mundo. Para aqueles que, no caso, aprenderam a dirigir, no começo é bem complicado. Aí depois se cria vícios, vai no automático, né? No uso ali do volante, com o celular, e aí outras distrações. Aí vai ali no automático. E aí podemos entender que, no caso, podemos entender que para se liderar, existem aqueles estágios,
né, na questão que está ligada ao que é o caráter, que é a paciência, a bondade, a humildade, abrir mão de si mesmo, abnegação, ter respeito, perdoar, ser honesto e comprometido. Então, essas são as qualidades construtoras do caráter. São hábitos que precisamos desenvolver e amadurecer se quisermos, né, nos tornar pessoas bem-sucedidas. E não é só na questão da carreira de liderança, mas como seres humanos. Você percebeu que, no caso, quando nós temos para ter influência ou para influenciar os outros, como Jesus tem nos influenciado até hoje, ele não forçou ninguém a segui-lo, né? As pessoas seguiram ele até hoje de boa vontade, né? Não foram forçados, ele não usou de poder ou de coerção, né, para que as pessoas seguissem ele até hoje. Então, pensamento torna-se ações, ações tornam-se hábitos, e hábitos tornam-se caráter, e o nosso caráter torna-se o nosso destino, certo? Para que hábitos transformem-se em nosso caráter, é necessário o quê? Manter disciplina, e a disciplina nada mais é do que o ato de doar-se aos outros. É aprender a fazer o que não é natural. Quer dizer o quê? Nós devemos negar as nossas próprias necessidades e vontades quando nós nos doamos aos outros. Crescemos, tornamos pessoas menos centradas no eu, né? E nos tornamos mais conscientes do outro. E aí ganhamos um baita de um presente. Nós nos tornamos o quê? Pessoas mais alegres. E é uma consequência dessa doação. E a alegria, ela é uma satisfação interior, né? No caso, é a convicção de saber que nós estamos verdadeiramente em sintonia com os princípios profundos e permanentes da vida. Servir os outros nos livra das algemas do ego. A concentração em nós mesmos destrói essa emoção que é a alegria de viver. E Jesus sabia, né, que haveria alegria em amar quando nós nos doamos uns aos outros. Olha quanta coisa nós podemos aprender quando nós estamos disponíveis, né, e temos a vontade de crescer. E a leitura, ela permite, né, que venhamos o quê? Adquirir novos hábitos, que venhamos o quê? A ampliar a nossa visão de mundo e deixamos de ser egoístas. Ó, quanto aprendizado! E aí no versículo das Sagradas Escrituras, lá no livro de João 13:34 diz, Jesus nos diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. E que também vós amais uns aos outros. E aí, para finalizar, né, o objetivo aqui é que você possa refletir, né, e como seres humanos evoluir para a maturidade espiritual e psicológica é necessário. E isto é o que agrada a Deus. Amar, servir e doarmos uns aos outros nos força a sair do egocentrismo, né? Venhamos o que? A tirar o foco. Nós não somos mais o foco. E possamos o que? Amar aos outros, né? Que isso de fato nos faz sair de nós mesmos e nos força a crescer. Que você sempre pare, pense e reflita, porque conforme nós falamos lá no vídeo O Mito da Caverna, Sócrates, ele foi professor de Platão, este foi mestre de Aristóteles, né? E todos eles viveram em Atenas. Então Sócrates, ele defendia a busca pela verdade através do conhecimento, que permite o quê? Que venhamos a ter a liberdade de pensamento e de expressão. Platão, ele defendia o conhecimento intelectual que possibilita a mudança, né, do mundo das ideias. A busca constante por conhecimento pode mudar a nossa maneira de pensar. E Aristóteles, ele defendia que as ideias, elas são adquiridas por meio de nossas experiências e para essa nossa única fonte
é o conhecimento. E no caso aqui, cada filósofo, ele obteve um conhecimento primário com seu mentor. A partir, né, desse conhecimento primário surgiram novas ideias. E aí cada um, né, amadureceu as suas ideias de maneira a formar a sua própria opinião. Então, mais uma vez eu te digo, né, pare, pense e reflita, busque conhecimento para que você possa se fortalecer e peça sabedoria a Deus que nos dá liberalmente, que você possa, né, buscar o conhecimento. E eu te encontro no próximo vídeo.